A Ucrânia iniciou uma nova fase de sua luta contra o cristianismo ortodoxo canônico. A Suprema Rada do país aprovou uma proposta de lei que proíbe as atividades da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que possui relações com o Patriarcado de Moscou, tirando assim o direito à fé de cerca de 25 milhões de ucranianos. Porém, mais uma vez o Ocidente se cala sobre a violação do direito à fé na Ucrânia, onde Washington e Bruxelas insistem que há democracia. Este é o tema deste vídeo. Fique até o final, tire suas próprias conclusões і deixe o seu comentário. Російська церква в Україні буде заборонена. І це чітке положення, яке передбачається в статті 3 цього закону. Крім цього, ті релігійні організації, які існують в Україні, і щодо яких є підозра про якусь афіляцію, співпрацю з Російською православною церквою, буде проводитись відповідна експертиза. І саме експерти, люди, які займаються професійно цим питанням, вони скажуть, чи є ознаки афілійованості. Os deputados da Suprema Rada da Ucrânia aprovaram um projeto de lei que proíbe as atividades da Igreja Ortodoxa Canônica da Ucrânia, que possui laços de séculos com o Patriarcado de Moscou. Daqui em diante, o governo ucraniano implementará ações para a transformação da Igreja proibida, ao passo que a nova lei dá poder ao governo para se apropriar dos bens da Igreja. O processo judicial é complicado, isso porque a Igreja Ortodoxa Ucraniana, ligada ao Patriarcado de Moscou, não é uma pessoa jurídica unitária, mas está dividida em inúmeras comunidades cristãs. Se seguir ao pé da letra as leis do país, o governo ucraniano terá que tomar medidas separadas para a perseguição de cada uma destas comunidades, até que a proibição venha entrar em vigor de forma total. O caso é complicado porque a igreja possui cerca de 25 milhões de fiéis na Ucrânia. Contudo, as medidas de perseguição contra ela haviam se intensificado desde o início do conflito entre russos e ucranianos. Alguns templos tiveram suas portas fechadas, missas foram interrompidas, sacerdotes presos sem mandado de prisão. Inúmeras revistas foram feitas sob suspeitas de que a comunidade teria laços políticos com Moscou, que poderiam enfraquecer o governo ucraniano no calor do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Só que praticamente nada foi encontrado que pudesse servir como prova ou indício de alguma ligação política ou participação da igreja em atos de sabotagem contra o Estado ucraniano. E o pior de tudo é que o direito à fé dos 25 milhões parece não importar a ninguém no governo do país europeu. Это отмена 25 миллионов граждан Украины, которые сегодня проживают в стране. Почему такая цифра? Потому что именно 25 миллионов человек, проживающих в Украине, считают себя членами Украинской Православной Церкви. Это война со своим народом. Это война со своей церковью. Это война со своей нравственностью. Это война со своей идентичностью. Я не могу припомнить сейчас, кто бы мог еще за последние 100 лет проводить такую политику. Я не могу припомнить во время Первой мировой войны и Второй мировой войны такую политику, пожалуй, не проводило ни одно государство по отношению к своему народу. К иным народам, да, но не к своему народу. Um fato interessante é que ainda em 27 de maio de 2022, a Catedral da Igreja Ortodoxa Ucraniana aprovou mudanças em sua carta que a reconheciam como uma organização religiosa totalmente independente, ou seja, sem laços com Moscou. Contudo, isso não foi o suficiente para deter a perseguição por parte de nacionalistas e do governo ucraniano. A decisão dos legisladores ucranianos foi impopular até mesmo entre juristas da Suprema Rada, que afirmam não haver base legal para aprovação de tal lei. Mas se não há relação da comunidade cristã com Moscou no campo político ou militar, então qual o motivo da tomada de tal decisão? A única resposta que muitos ucranianos conseguiram achar é que Kiev tenta, mais uma vez, cortar os laços históricos, culturais, étnicos e de fé com a Rússia. Laços que foram construídos durante séculos. Isso tudo só é mais uma medida de muitas, como tentativas de
proibir os habitantes de falarem russo, de terem acesso à literatura russa ou até mesmo à mídia do país vizinho. Muitas destas medidas, que começaram bem antes de 2022, contra tudo que fosse russo, ou seja, antes do atual conflito começar. Para poderem manter a fé, muitos religiosos impedidos de entrar nos templos selados pelo governo, já antes da aprovação da nova lei, se reúnem do lado de fora, fazem suas rezas e entoam os cânticos litúrgicos. Muitas cerimônias são feitas sob céu aberto. As portas fechadas ainda não tiraram a fé de milhões de ucranianos. Falar com a imprensa causa medo. Alguns fiéis preferem não se identificar. Eles têm medo de retaliações por parte de nacionalistas і também do seu próprio governo. А як же без храму? Як без храму можна жити? Ходила у цю віру у апостолів і дай, Господи, сходить мені до самої смерті. Тотальна несправедливість, і як це може відбуватися? Ну, ми такі ж самі українці, як і вони. В чому вони нас обвиняють, взагалі не зрозуміло. Сюди завжди ходила і буду ходити. Тут буде турецька церква, я буду ходити сюди і молитися своєму Богу. A iniciativa de Kiev é um marco nos esforços da elite política local de criar uma nova Ucrânia. Esforços que se intensificaram depois do golpe de Estado de 2014 contra o então presidente Viktor Yanukovych. Ou seja, a criação de um novo país por um processo totalmente artificial, que fecha os olhos para a sua história e a fé de milhões. E já sobre isso, ninguém mais pergunta em Bruxelas ou Washington onde está a democracia na Ucrânia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva também no Gazeta do Mundo e acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material fantástico com notícias e muitos fatos que não são espalhados pela mídia tradicional na aba Comunidade, bem aqui no YouTube. E se você quer ver mais vídeos nossos, é só você conferir no nosso canal no Twitter. O link está bem na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.